Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos novamente para mais uma noite de estudos, pedindo a Ti, Senhor, que nos proteja, nos ajude, esteja sempre conosco, nos dando muita saúde, muita paz, e que possamos sempre estar unidos num só pensamento, num só coração, para podermos receber e aplicar todos os ensinamentos que chegarem para nós. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de nos reunirmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é o dia da Graças. Lúcia. A Lúcia está com a palavra. Vamos lá. Boa noite a todos. Noite. Hoje, o estudo de hoje, está ouvindo? Sim, Está sim. ouvindo? Sim, Tá. estamos ouvindo. O estudo de hoje é da página 65 do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, O Grão de Trigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Tais foram as palavras do Senhor, referindo-se ao próximo martirológio que o esperava. Temos aqui um trecho da leitura do Evangelho, segundo São João, capítulo 20, versículos 20, capítulo 12, versículos 20 a 33. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe falou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu para eles, dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre, produz muitos frutos. Quem tem apego à sua vida, vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará. Agora estou muito perturbado. E o que vou dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, manifesta a glória do teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu manifestei a glória do meu nome e vou manifestá-la de novo. A multidão que aí estava ouviu a voz e dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou com ele. Jesus disse: essa voz não falou por causa de mim, mas por causa de vocês. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus assim falava para indicar com que morte ia morrer. Ele compreendia perfeitamente a necessidade de se sacrificar pelo ideal que encarnara, para que esse ideal vingasse e frutificasse. Como de costume, usando aquele processo eminentemente pedagógico, o mestre recorre às analogias para gravar seus ensinamentos. E que sabedoria profunda em tão singela semelhança! A semente, para proliferar, há de se
há de dar-se a si mesma em holocausto. Quando os gregos perguntam por Jesus, ele reconhece que chegou a sua hora e convida aos que desejam segui-lo a realizá-lo até o fim. Ser seus discípulos e suas discípulas não é estar ao seu lado como uma ajuda ou companhia. Jesus esclarece: se alguém quer servir a mim, que me siga, e onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Jesus nos apresenta a sua opção de vida, doá-la até o extremo, morrer para oferecer à humanidade o nascimento de um novo caminho de liberdade, de comunhão fraterna com Deus. Enquanto se mantiver ilesa, em estado integral, os germes que encerra permanecerão latentes. Enquanto o grão estiver ileso, o estado integral, os germes que encerra permanecerão latentes, inativos. Para que entrem em ação, é indispensável o sacrifício. Quando a semente desaparece, imolada no seio úmido da terra, é precisamente quando a vida surge desse aparente aniquilamento em largos e francos borbotões. A cova não se fecha sobre ela, senão para se abrir em seguida, a fim de a restituir centuplicada. Tal é o que se passa com o homem. Para que ele dê o que de melhor encerra, é necessário dispor-se ao sacrifício de sua personalidade. Enquanto esta não se oferece em holocausto, os altos poderes do espírito jazem improdutivos, no estado de simples germes, como as propriedades ocultas no âmago da semente. No fundo de nossas almas estão escondidos tesouros inestimáveis. O personalismo impede que nos apossemos desses bens. O egoísmo, misto de orgulho e sórdida ambição, escravizando-nos às coisas externas, não nos deixa tempo para sondarmos nosso interior. Imaginemos a semente sempre resguardada de toda e qualquer influência, mantida em perpétuo estado de conservação. Que utilidade teria? De onde vem o valor da semente, senão de sua intrínseca propriedade de germinação? E como promover esse fenômeno sem a sacrificar? Mas ponderemos: a semente que frutifica seria, porventura, aniquilada? De modo nenhum. Apenas a aparência foi desfeita. A essência, a vida, porém, até então embaraçada e oculta na forma, transfundiu-se no broto, no caule, no tronco de onde pendem ramos frondosos, ostentando belas flores e sazonados frutos. Eis a imagem do homem. Enquanto ele permanece egoisticamente encastelado em seu personalismo, nada pode produzir. De elevado ou digno de nota. À medida, porém, que vai resolvendo dar-se em sacrifício pelas causas nobres, transforma-se numa fonte perene de bênçãos para si e para outros. Quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Quem se dispuser a perder a vida por amor ao Evangelho, ganhá-la-á. É indispensável imolarmos nosso eu. De tal depende todo o bem presente e futuro. Não há sacrifício perdido. Do menor ao maior, todos trazem consequências proveitosas à evolução do nosso espírito. Ofertemos, pois, holocaustos, nossas vaidades, nossas ambições, nosso personalismo e nossa própria vida, se tanto for preciso, para que de nosso interior resplandeça a luz divina que ali se esconde,
para que nossas almas possam refletir, como límpidos cristais, a imagem santa de Deus, a cuja semelhança fomos criados. Sejamos como grãos de trigo, que morrendo produz muitos frutos. Certo? Foi essa a nossa leitura de hoje. E aqui, pelo que eu entendi, nós somos o grão de trigo. Se nós continuarmos fechadinhos ali, não nos oferecermos em holocausto, não nos sacrificarmos, não morrermos pelas nossas causas, pelas nossas... pelo sentido da vida, de um modo geral, nós vamos ter simplesmente grãos de trigo, que não produziremos frutos. E à medida que nós nos deixarmos quebrar essa casca, nós teremos grãos de trigo que produzirão bastante fruto. E que esses frutos são o quê? São a colheita das coisas boas que nós aprendemos e que nós estudamos. Certo? Terminou. Eu não sei se eu leio rápido, mas acabou. Certo, é isso mesmo. Quando ele comparou aqui, né, Jesus se compara ao grão de trigo. Foi legal que você contextualizou em que momento ele disse isso, logo no início, né? Porque Exato. a semente só vai virar um carvalho, né, se ela morrer lá no fundo da terra. Ou seja, se ela apodrecer, se ela se abrir, se ela germinar, se ela passar pela dor. E aqui no final, Vinícius vem nos convidando a fazer isso, né? A nós nos libertarmos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Essa é a forma da gente pegar esta semente, porque o bem está dentro de nós, para que ela possa eclodir. E a gente só vai conseguir produzir os frutos da fraternidade, da caridade, se a gente se propuser a isso. Senão não vai ser obra. Vão ser aparências, né? E as aparências vão embora. E as obras, para ficarem, elas têm que ser verdadeiras, né? Exato. É isso aí. Tá certo. Eu pesquisei, mas tudo que eu pesquisei mais à frente também é igual, é a mesma coisa, né? A sabedoria de Deus está revelada absolutamente, suficientemente no Evangelho, como está escrito. E disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A sabedoria de Deus, resumida na parábola do grão de trigo, caindo na terra se não morresse, quer dizer, Jesus, simbolizando Jesus, né, caindo na terra se não morresse, na cruz, ficaria ele só na glória do Pai. Jesus veio a esse mundo, se fez homem como um de nós, porém sem pecado, para que com o seu sangue nos redimisse da culpa do pecado e nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Como está escrito, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele exemplificou, né? Exemplificou, exato. Se ele não exemplificasse, ficaria mais difícil de entender, porque mesmo exemplificando, a gente até hoje não conseguiu, a gente continua fazendo tudo errado. Né? É verdade, Então, precisou desse testemunho dele mostrar que a gente precisa vencer a nós mesmos. Exatamente. A nós mesmos. Se nós não colocarmos lá no fundinho da terra o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? As nossas dificuldades, não vai eclodir essa planta maravilhosa que está lá dentro. Ela está lá. A gente precisa sacrificar esse tipo de coisa, de situação. Transformação, né? Acho que isso aí a gente faz pensar em transformação, né? E toda transformação ela requer realmente perdas, né? Aquilo que acho que eu já até falei aqui uma vez, que isso me marca muito, né? Escolher entre o bem e o mal é fácil, difícil é escolher entre o bem e o bem.
E muitas vezes a gente tem que morrer em certas coisas para escolher, não é nem que o caminho seja ruim, mas não é oportuno, não é, naquele momento o caminho que se deve seguir. Isso é uma transformação, é você morrer em alguma coisa para que outras coisas vinguem, né? Isso. E dê É o fruto. abrir mão, né? Verdade. É o abrir mão. De certas coisas para que outras, inclusive para que outros cresçam, né? Quem é mãe até vive muito isso, né? Às vezes a gente tem que se perder para que o filho cresça, né? Muitas vezes a Não, gente por tem exemplo, para ir lá para o lar de Fabiano, fazer aquele monte de comida e sair de noite distribuindo aquelas quentinhas todas. Você tem que abrir mão do seu tempo de estar passando no shopping, de estar lendo, de estar de perna para o ar, de estar fazendo nada. Você tem que abrir mão de alguma coisa para você estar em favor do outro. Né? Então, para a gente servir, a gente precisa abrir mão. A gente abre mão do tempo, abre mão de uma série de coisas. E é necessário esse abrir mão. Foi como você falou. Não é o que vou escolher entre o certo e o errado. Ficar em casa estudando é muito bom. Mas também ir lá fazer comida para aquele que não tem nada, que está na situação de rua, também é muito bom. Aí você vai abrir mão de quê? De estar fazendo esse serviço em favor do outro ou de estar só alimentando o seu ser através do estudo? Então, são escolhas, são momentos que a gente tem que se abrir. Se você ficar só alimentando aqui, a minha semente está bem alimentada, ela é forte, linda, bonita, mas ela não vai eclodir nunca, porque eu só alimento a mim mesma. Eu não me abro ao outro. Né? Mas essa colocação, realmente, o certo e o errado é uma coisa que varia muito de épocas para épocas, né? A gente tem uma noção do que é certo em uma determinada... esses séculos, o que é certo, que já foi certo anteriormente, a gente vai evoluindo, e o nosso certo e errado, ele vai evoluindo junto conosco. O que a gente considera hoje certíssimo, amanhã a gente, nossa, como eu estava enganada. A gente vai evoluindo mediante o que ele coloca para a gente tem que abrir mão, como é que a gente fala? A gente abrir mão de nós, das nossas realizações, para poder pensar no que realmente é certo. O nosso super é muito fácil. A gente só quer coisa boa para nós. Né? Mas o que é bom para nós? O que é certo para nós? A gente sabe o que é certo? A gente não sabe, a gente não tem muita noção disso, não. Uhum. A gente acha que é certo aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz bem. E às vezes o que é bom é renunciar, é um prazer. Isso, essa palavra que eu queria, renúncia. O estar, quando a gente se renuncia a nós, ele está fazendo bem a nós. A gente não está fazendo bem ao outro, não. Porque quando a gente já tem esse conhecimento da renúncia, de tipo assim, a gente faz até naturalmente com os filhos, a gente exercita com os filhos, se renuncia para que eles, né, para que eles vá. Porque abrir mão dos filhos em prol de um casamento é complicado para os pais. A gente se renuncia em prol deles, sabendo que eles precisam disso. Mas o pai gosta, a mãe não, fica com saudade, sente falta, fica triste, até da depressão. Mas é um mal necessário, né? Aquele mal que, para nós, que nos causa dor da separação temporária, mas é necessário, é bom, né? Então, essa visão do certo, do errado, para nós, para o outro, ela vai variando no decorrer da nossa evolução. A gente hoje ainda não tem muita noção disso que Jesus... Por isso que a gente fala assim, Pai, entrego minha vida em vossas mãos, porque eu não tenho. Eu não sei muito certo o que é melhor para mim. E, às vezes, a gente está sofrendo lágrimas de sangue, achando que o que nós estamos passando é realmente uma praga divina. E não. É uma redenção, uma renovação, né? Nós estamos expurgando aquilo, tudo que nós já fizemos de errado, e que, quando sairmos daqui, vamos sair iluminados. Essa visão que a gente tem. Eu acho que é isso, né, não? Então é isso, gente.
está todo mundo no caminho certo, cada um dentro do seu, das suas possibilidades. E Deus, todos nós nos liderando, nos levando, para que a gente possa conseguir, quem sabe um dia nós estarmos juntos lá no mundo superior, quem sabe, né? A gente espera sempre isso. Ô, E que Ana, a Deus gente tá tem um falhando. péssimo defeito. A gente acha que tem que fazer tudo grande. Por que tem que ser grande? Né? Coisas pequenas, um copo d'água, às vezes vai alimentar muito mais do que se você desse uma panela de comida. Realmente. Um olhar, um sorriso, às vezes vai alimentar muito mais aquela alma do que se você desse um prato de comida. Então, eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, pelo que eu sei da sua vida um pouco, que você faz, sim, você continua fazendo. Nós não estamos com movimentos assim, muito ampliados de irmos lá no asilo e tal, mas a gente continua vibrando por eles toda noite antes de dormir, não é? A gente continua sempre vibrando em favor do pessoal lá da Vicente Moretti, uns pelos outros, e isso é muita coisa. Graças a Deus. A vibração de mal, a vibração que as pessoas andam no momento emitindo por aí, o nosso pequeno pensamento em favor de alguém é muita coisa. Graças a Deus. Não vamos ficar tristes porque não estamos fazendo grandes movimentos, porque nós estamos fazendo esse simples estudo, esses 30 minutinhos que vão ficar lá no YouTube, são visualizados por muitas pessoas, porque vocês não frequentam lá o YouTube para ver 40 e tantas visualizações, não sei. Assim, começa a ver quantas pessoas viram o seu estudo. Às vezes, no dia, naquele momento, tem 5 pessoas aqui, mas aquilo depois é repassado, é replicado, e a palavra se espalha, e a palavra de quem a gente está espalhando? De Jesus, que não é minha, não é sua. Então, vamos continuar fazendo o nosso pouquinho, que a gente está dando conta do pouquinho, assim mesmo está difícil. Então, a gente está fazendo. Não vamos nos angustiar pelo grande. No momento de fazer o grande, a gente vai estar preparado para fazer. Ana, esse momento de reflexão, dá para me falar? Que vai ser bem grande. Esse momento de reflexão que a gente está vivendo, que você falou que você está no momento de reflexão, a gente tem estou fazendo aqui sobre o estudo do nosso estudo de mediunidade, efeitos físicos. Então, ele coloca aqui para a gente que a gente tem, cada um tem a mediunidade ostensiva. A gente não tem uma mediunidade ostensiva, e a gente também tem o trabalho ostensivo. É o que você gosta de fazer coisas, como você fala, fazer grande. Mas você notou que a pandemia veio para justamente parar para a gente fazer outros tipos de coisa grande? Porque às vezes a gente vai fazer uma comida, vai lá num lugar que tem muita gente, a gente conversa, a gente dispersa, a gente fala besteira e está fazendo a comida, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas você está sentindo a importância daquele momento? Está rindo, está brincando? Hoje, você tem que entender que a gente está justamente no momento de autoconhecimento. Porque a vida, a parte ativa do bem, ela é exercida constantemente. Mas a parte da oração, as pessoas não tinham o hábito de fazer. Era muito mais prático você levar um prato de comida, levar água, levar uma toalha para tomar banho, e você não ia dar um abraço, você não para conversar, você não dá atenção, você não sabe porque não enxuga lágrimas de quem chora. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a nos educar nesse sentido, uma nova visão da caridade. É doar aquilo que a gente tem naturalmente, que é nós mesmos. A nossa energia, a nossa energia do bem, ela limpa a atmosfera do planeta. Você tem noção? A prece que a gente faz, de momento de prece, de unificação, essa energia é usada para limpeza, para mandar para um doente. É que
São estudos que a gente vai vendo aqui e ali, que a gente vai andando pelo YouTube, como a Regina falou. Eu fico vasculhando no YouTube, fico vendo a opção de live. Eu, de manhã, gente, eu acordo, faço a minha prece que acordei. Tomo meu café, faço a minha caminhada, volto. Vou para a cozinha, eu fico catando, eu vejo André Luiz direto, eu vejo Vitor Hugo. Eu fico o dia inteiro ouvindo live mediúnica, sabe? Live de autoconhecimento das coisas espíritas, porque é uma maneira, a gente não tem tempo de ler tudo. Então, enquanto eu estou cozinhando, eu estou ouvindo aquilo tudo, sabe? Então, eu fico vendo uma atrás da outra. Agora eu vou ver tudo de novo de André Luiz. Já acabei de ver o André Luiz todo. Agora eu vou voltar, porque eu ouvi falar de André Luiz, tomei conhecimento, mas ainda não aprendi, porque eu esqueço. Então, aí eu vou lá de novo para a gente ver. Está entendendo? Aí a gente começa a tomar conhecimento dessa força que a gente tem, o porquê. As coisas começam a fazer sentido. Quando você começa a ouvir Atos dos Apóstolos, Atos do Apóstolo mexeu com a minha cabeça. Porque quando a gente vai lá atrás e vai entender Paulo, vai entender Pedro, vai entender os que começaram tudo com Jesus, tudo vai fazer sentido hoje. Então, a gente, às vezes, a gente está, tipo assim, meio perdido voando no ar. Mas é necessário aprender para a gente se situar. Porque aí a gente aprende a usar essa energia que a gente tem, esses pensamentos, tudo que Jesus pede para que a gente faça, de uma forma mais sensata e mais direta. E se sentir atuante. Isso, vamos fazer nossa prece, porque senão pode dar zoom e a gente fica sem a prece. Desculpa, Miriam. Não, pode falar. Prece de encerramento. Pai, Senhor de misericórdia, sabemos que estamos aqui na Terra para nosso aprimoramento e elevação espiritual. Rogamos que nos ajude a colocar em prática as instruções que nos foram dadas através da leitura de hoje e que nos sintamos fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Dá-nos, ó Senhor, a sabedoria e conhecimento necessários para nos entregarmos com resignação às dores, aos sofrimentos, às lutas, sem blasfemar, sem questionar, para que possamos produzir boas obras e bons frutos. Orienta-nos o melhor caminho a seguir, sem nos desviarmos de vós, de suas palavras e orientações. Que possamos entender que a nossa caminhada na Terra é para chegarmos à evolução há muito tempo pretendida. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu tempo. Sim, sim. A gente põe um pouquinho mais. Obrigada, Lúcia, pela sua disponibilidade, fazer o estudo. Tudo bem, estou aqui sempre à disposição, tá? Quero aprender cada vez mais. Quero ir plantando essa semente aí, para ela germinar bem mesmo, tá? É isso aí. Aí. Obrigada. Muito obrigada também. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Boa noite Deus. para todos. Nos encontramos na quarta-feira.